Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar. Bom, Cristiano Aguiar é este rapaz aqui, charmoso, né? Bem bonito, diga-se de passagem. Nasceu em Campina Grande, na Paraíba, e este é o segundo livro de contos dele. Ele tem um livro de contos chamado Na Outra Margem, Leviatã, da editora Lodge 42, né? Gente, por onde anda a Lodge 42? Faz tempo que eu não vejo as coisas deles. Mas enfim, vamos conversar aqui sobre o Gótico Nordestino, que é então o primeiro lançamento de literatura brasileira contemporânea da Companhia das Letras, né? Esse livro saiu pelo selo Alfaguara. E enfim, esse livro saiu agora também no final de janeiro, início de fevereiro, e é um livro de contos, né, 9 continhos aqui, então, e eu acho que o título já diz tudo, né, góticos, contos góticos, que se passam no Nordeste. E assim, gente, primeiro de tudo, eu quero falar que o que me chamou a atenção, né, além do fato de ser um livro de terror, né, de histórias de terror que se passa no Nordeste, é essa capa. O que é esta capa? Essa capa é maravilhosa, sério. Parabéns a todos os envolvidos na edição desse livro, porque, cara, que capa bonita, né? Tipo aquele tipo de capa que você bate o olho e não tem como você não querer ler este livro. Enfim, aqui no Gótico Nordestino a gente vai ter 9 histórias que se passam aí, enfim, em algumas cidades do Nordeste, mais especificamente na Paraíba e em Pernambuco, né? Acho que são os dois grandes cenários dessas histórias, enfim, cidadezinhas ali, principalmente do interior. E esses contos, eles vão ter ali elementos que não são necessariamente de terror, mas tem uma coisa estranha em todos eles, né? Então a gente vai ter questão de maldição, a gente vai ter casa assombrada, a gente vai ter acontecimentos esquisitos. E esse é aquele tipo de livro em que nada é muito claro, mas isso é feito propositalmente, tá, gente? Porque, assim, o grande mistério e o grande terror do livro, né, dessas histórias, está nas coisas que a gente vai ali pegando nas entrelinhas. Mas só que o Christian Aguiar faz de uma maneira que não é aquela coisa tipo assim, eu estou fazendo isso daqui porque eu quero que seja um texto cabeçudo que só pessoas muito inteligentes e cultas vão entender. Não, 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 não. Ele pega diversas referências ali de histórias que quem gosta, por exemplo, de histórias de terror, vão sacando. E aí você fala assim, esperto, né? Cara, você me pegou. E é basicamente isso, assim, é um livro que ele tem uma escrita muito, eu diria, polida, né? É uma escrita muito, tipo, pá, 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 pá. Mas ele também tem uma escrita muito elegante, né? É uma escrita que às vezes ora parece século XIX, ora parece século XX e ora parece século XXI demais. Então, assim, agrada gregos e troianos, eu diria, a escrita do Cristiano, porque ele consegue ali passear por 3 séculos, né, de maneira de escrita. Claro que cada autor tem seu jeito de escrita, mas eu falo no sentido assim, ele é como se você tem algumas partes aqui de algumas histórias, você fala assim, cara, isso daqui parece uma coisa escrita no século XIX, e você para assim, não, mas aí, tipo, na outra linha, parece algo escrito no século XXI, que é o caso, né, que é essa coisa da linguagem, e eu acho que ele maneja isso de uma maneira muito interessante, assim, as histórias, é, elas têm sempre um terror intrínseco ali, né, nas pequenas coisas. O grande tchan do livro, né, o grande tchan desses contos está nessa coisa do terror intrínseco, né, nos pequenos detalhes ali, que é muito interessante, assim. Eu confesso que eu tava com expectativas muito altas para esse livro, só que, no meu caso, eu tinha expectativas de que fossem ser histórias mais terrorzão, sabe? Aqui não, aqui no Gótico Nordestino a gente não tem essas histórias tão terrorzão, ou então a gente não tem aquela coisa tipo assim, meu Deus, uma coisa meio Stephen King, tá? Então se você tá vendo esse livro esperando uma coisa Stephen King, você não vai encontrar aqui nele, que era o que eu estava esperando, porque até que no texto o Antônio Chernesky que escreveu uma falazinha, e ele fala que Cristiano Aguiar irmana-se a nomes como Mariana Henriques. E a Mariana Henriques, eu acho que ela vai muito mais pro lado do Stephen King do que o Cristiano, por exemplo. Eu acho que o Cristiano ele tá muito mais pro lado da Shirley Jackson, talvez, assim, pra esse terror mais sutil, esse terror mais assim,
não é que eu não goste, porque eu adoro a Shirley Jackson. Só que eu tava com expectativa de ser uma coisa mais assim. E uma outra coisa que eu tava, assim, que. Assim, não. Eu quero ser bem claro com vocês, tá, gente? Eu não estou dizendo que o livro é ruim, nem nada disso, eu gostei. Só que eu tava esperando elementos mais da cultura nordestina, né? Algumas coisas que poderiam ser introduzidas em algumas histórias, por exemplo, que fariam muito mais sentido, tipo assim, trazer essa identidade nordestina, né? Lendas urbanas e etc. Que não, porque é justamente isso. Pelo fato do Cristiano utilizar muitos exemplos da cultura pop, a cultura nordestina nessas histórias, elas acabam meio que ficando um pouco apagadas, eu diria. Assim, não é uma coisa ruim, porque as histórias elas são interessantes, mas enfim, eu senti uma falta porque meio que, apesar de ser histórias que se passam ali numa cidadezinha do interior, né? Elas não têm a característica de cidadezinha do interior do Nordeste. Elas poderiam ser em qualquer cidadezinha do interior. Tudo bem, claro, você pode falar assim, mas todas as cidades do interior do Brasil são muito parecidas. Bom, aí já é outra coisa, porque eu já conheci cidades do interior no Rio e já conheci cidades do interior em Fortaleza e são coisas bem diferentes, eu posso garantir isso. Mas enfim, eu só senti falta dessas duas coisas, assim, mas é mais uma questão de expectativa mesmo, sabe? Eu acho que esse livro ele é interessante, porque ele, assim, é um livro de terror publicado, primeiro, não é que a Companhia das Letras não publique livros de terror, tá, gente? Mas é publicado por um selo de literatura contemporânea, principalmente literatura brasileira contemporânea, né, do grupo Companhia das Letras, não dentro do grupo da Suma, não no selo da Suma, por exemplo, porque esse livro aqui, se a gente for parar pra pensar, né, quando ele é vendido de uma maneira de livro de terror, que poderia ser publicado pela Suma, mas ele não é, sabe? E aí a gente vai percebendo algumas diferenças desse livro, né? De que ele tem um tchanzinho a mais, de que ele não é simples assim, não é só aquele terrorzão. E talvez eu não tenha me atentado para isso. Então a minha expectativa com essa leitura talvez tenha sido, assim, né? Essa coisa de não ter ficado, sabe? Mas de ter achado bom, pode ter sido isso, porque eu tava esperando um terrorzão Mariana Henrique. Quando eu vi a menção da Mariana Henriquez, eu faria assim, gente, então esse livro deveria ter sido publicado pela Suma, porque a Mariana Henriquez tem muito mais essa crueza, né, que é essa coisa mais terrorzão do Stephen King, do que o Cristiano Aguiar, por exemplo. Eu acho que, enfim, é um livro muito Shirley Jackson, né? A Shirley Jackson seria considerada uma escritora gótica, gente? Eu não faço a mínima ideia. Mas enfim, quem gosta da Shirley Jackson tem tudo pra gostar desse livro. Aliás, ele está na mesma casa que a Shirley Jackson, que é a Alegria aqui. Olha só que chique, Cristiano. Não conheço você, mas acho muito chique você com um livro desse, né? Tipo, muito nessa tradição Shirley Jacksoniana ter o mesmo livro publicado pela editora aqui dela no Brasil, porque são, assim, é um catálogo. A Alfaguara tá muito de parabéns. Eu quero parabenizar a Alfaguara, porque tá muito bom esse catálogo, né? Tipo assim, procurando autores que assim, com a semelhança e de que ao mesmo tempo são tão diferentes. Enfim, gente, eu achei legal, né? Porque é raro a gente ver livros de autores brasileiros de terror saindo por editora grande, né? Na minha cabeça só me vem o Rafael Montes, mas não é nem terror, Rafael Montes não é terror, gente, né? Então, assim, fico feliz de que um autor nordestino, diga-se de passagem, está escrevendo um livro de terror e está sendo publicado por uma editora grande com alcance nacional. Isso é muito especial. Então, assim, para quem gosta do gênero, vamos comprar o livro para ajudar o amigo, né? Enfim, para que mais obras de terror sejam publicadas e de que não seja uma coisa relegada só, tipo assim, a autores americanos, etc e tal. Porra, o cara é bom, o cara aqui tem um talento, né? Então, assim, muito, muito bons acertos, né? Não só da Suma de Letras, né? Mas também, enfim, do grupo Companhia das Letras no geral. Vocês devem estar pensando que eu tô dourando a pílula pra Companhia das Letras, né? Porque a gente tem parceria. Não é isso, gente, mas é porque quando a gente se depara com situações assim, né? Com acontecimentos, porque isso daqui é um acontecimento, a gente tem que ficar feliz, a gente tem que realmente parabenizar, porque, cara, é audacioso publicar um livro como esse, né? Tipo assim, por um selo que é de autores contemporâneos, etc., que as pessoas que consomem os livros, elas estão, assim, acostumadas com a ficção mais
realista, né? A gente vê que é um livro fantástico, um livro de terror sendo publicado por eles, né? E chegando nessas pessoas, é muito bacana, né? Principalmente um autor nordestino, um autor que, enfim, né? Que é uma região que a gente está vendo crescer, né? O Nordeste no geral, né? No ano passado a gente teve os cearenses com muita força, na Tércia, Estenho, Cadantas. É bom a gente ver outros estados também despontando aí com literatura, enfim, chegando a nível escalonar, né? De ser distribuído por uma editora grande. Fico muito feliz, gente. Eu sei que esse vídeo pode estar ficando parecido meio nada com nada, mas é porque existem coisas, né? Eu acho que é mais uma questão de presenciar esse momento, né? De que, assim, vamos apreciar, vamos... Ai, gente, me faltou a palavra aqui. Vamos prestigiar, né? Esse tipo de acontecimento que é um bom acontecimento, né? Para o mercado editorial. Então, assim, quanto mais coisas, mais espaços forem sendo dominados, espaços que geralmente são sempre aqueles mesmos, né? Daquela ficção realista, etc e tal, a gente fica feliz, né? A gente tem que fala assim, aê, aê. Então, assim, que venham mais livros de terror pela Alfaguara, sabe? De autores brasileiros. Que venham mais livros de autores nordestinos, né? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Dê uma conferida no Gótico Nordestino. É um livro interessante. É um livro interessante. É um livro bem interessante. Assim, livro curto. 9 contos. Sim, letra grande, olha. Enfim, livro bonito. Autor também é bem gatinho. Gente, Deus que me perdoe, eu não posso ficar falando esse tipo de coisa. Mas é que eu achei ele bonito, é que ele escreve histórias interessantes, né? Eu achei bem corajoso. E é isso, gente. Leiam Gótico Nordestino, tá? Eu vou ficando por aqui. E, enfim, vamos pensar nisso, né? Nessa conversa que a gente teve, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.